Bem-vindos a mais um episódio do Hotel Love Talks, esse podcast, videocast que está humanizando o hoteleiro, está mostrando o hoteleiro além da hotelaria e que a gente aí está conseguindo acertar, né, Peter, uma receita aí de como esse conteúdo cada vez ele pode ficar melhor, né? Eu não sei se a gente está acertando, mas a gente está caminhando. Você viu que eu tentei fazer uma abertura bonitinha? Tá lindo, cara. Parabéns, meu. E aí, como é que você tá? Tudo certo, tudo bem. E você? Tudo jóia, né? Vamos aí, vamos que vamos, né? Vamos que vamos, sempre em frente. Com mais pessoas especiais aqui com a gente, sempre com aprendizados, com trocas muito bacanas. Muito legal, né? Essa troca de ideias que a gente tem, conhecer melhor a ideologia, né, o que as pessoas pensam, porque na verdade, no fundo, a vida é isso, né? A vida é o interior nosso, que está ligado com um grande espírito, né, o nosso Deus, e a gente tem que estar olhando isso, não podemos deixar isso de lado, né? Não é só ganhar dinheiro e viver, né? A gente tem que saber por que a gente veio para cá, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, né? Exatamente. E hoje a gente tem uma convidada especialíssima, uma hoteleira que já foi, já voltou, tá, não tá, enfim, a gente vai descobrir com a Fabiana Conde. Prazer. Bem-vinda, Fabi. Muito obrigada. E aí, como é que... Muito feliz. Feliz de estar aqui no lobby? Muito feliz. Fiquei encantada com a proposta de vocês de mostrar o ser humano por trás do hoteleiro, né? Porque o hoteleiro está sempre ali atrás do crachá, atrás do uniforme. E tem tanto conteúdo que aproxima a gente, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, prazer. Fabi, quem é você, desde a pequena Fabi até chegar na hotelaria? Olha, eu pensei tanto nessa pergunta hoje. E a primeira coisa que me veio, assim, uma curiosa rebelde, né? Quem era a Fabiana antes da hotelaria? Eu sempre fui muito curiosa. E muito rebelde, porque era tudo muito engessado, do famoso tem que ser assim, tem que ser, eu nunca me encaixei. E de pequena, não é uma coisa que você fala assim, já tinha consciência que era assim, não. Aquela coisa da mãe, né, o retrato da mãe fala, você é sempre muito desse jeito. E é engraçado, porque eu era muito sonhadora, mas eu sempre acreditei, quando criança, de que algumas coisas não eram para mim. Né? Venho de uma família de classe média, pai e mãe separado, com 7 anos a minha mãe se muda para Campinas com a gente, eu sou a mais velha de 3 irmãos, e não tinha muito essa coisa de mundo, né? Eu achava que viajar para outros países era coisa de muito longe. Muito longe, né? Grandes escolas, grandes faculdades, nunca eu imaginei que esse lugar poderia ser meu. Uma tia muito próxima me colocou na hotelaria. Então a Fabiana antes da hotelaria era uma menina que olhava e achava aquele mundo lindo. Sim. Sempre morei muito próxima do Royal Palm Plaza, em Campinas. Tá. Então era o meu caminho passar por aquela lateral e a minha tia trabalhava lá. Que legal. E aí você ficava olhando. Assim. E eu achava aquilo lindo. E ela já era de vendas, Fátima Tardim. Ela vinha sempre muito bem vestida, né? Foi outras marcas também, foi outras redes hoteleiras, mas o Royal era o principal ali onde ela estava. E com 16 anos, quando eu começo a trabalhar, de 16 para 17, eu estava no último ano do ensino médio, ela fala, você não quer, abrir uma vaga, você não quer fazer um bico no hotel? A gente tem uma vaga de hostes só aos finais de semana. Pro restaurante? Pro restaurante. Lá eles tinham 3 restaurantes. Sim. E ao longo dos finais de semana e feriado, aquilo lá virava uma loucura, né? Sim. E ela falou, você vai ganhar a mesma coisa que você está ganhando no seu trabalho hoje, mas você vai trabalhar só de final de semana e feriado. E eu falei, de repente, né, eu vou. Meu primeiro trabalho, 16 anos, né? O primeiro trabalho, meu primeiro final de semana lá, foi um feriado de Páscoa, com aquele hotel lotado de gente. E eu lembro que eu trabalhei quinta à noite, sexta no almoço, sexta no jantar, e fiz todo o final de semana. Quando terminei, cheguei pro gerente de alimentos e bebidas e eu falei, muito obrigada, mas eu não volto. Não sei, não volto, isso daqui é uma loucura, não é para mim, imagina, tava um trapo no final daquilo.
E ele fez, não, vem no final de semana que vem, dá uma chance. E realmente eu dei uma chance. Fiquei 7 meses que foi até eu terminar o 3º colegial. E aí quando terminei, eu falei para ele, olha, mas eu quero agora um trabalho durante a semana, né? Me desliguei, fui fazer outras coisinhas, fui trabalhar. Tem uma coisa que minha mãe falava para mim, que era, ela falou, Fabiana, você tem uma coisa, você já percebeu que você nunca ficou sem trabalhar? E olhando dos 16 anos até hoje, aos 51, eu estava sempre encaixando uma coisa na outra. Eu não tive essa coisa de ficar assim, ai, nossa, estou desempregada. Sim. Né? Não sei se a gente pode dar isso, dizer que é sorte, dizer que eu sempre procurei encarar as coisas como trabalho. Acho que você sempre procurou, né? Você que chamou isso, né? Então a Fabiana, antes da hotelaria, era uma menina que acreditava que aquele mundo não poderia ser dela. Mas ela tinha essa menina que olhava muito distante, falava assim, talvez eu vou ser, sei lá, trabalhar em algum lugar, em alguma coisa, ou não tinha. Eu tinha uma coisa, eu achava a coisa mais linda do mundo, quem era secretária. Meu pai morava aqui em São Paulo, meu pai sempre foi uma pessoa de vendas também, e quando eu estava em São Paulo, eu acompanhava ele nas visitas. Então, ele trabalhava no segmento de metalúrgico, vendendo ferro e aço, e a gente ia nas grandes empresas, e eu, ali pequenininha, ficava sentada na recepção, esperando ele na visita dele, depois eu achava aquilo o máximo. Sim. E o mais interessante é que tudo se encaminhou depois para a área de vendas, que foi aonde eu acabei seguindo a maior parte, né, da hotelaria na área de vendas, porque eu acho que era o que tinha sido aí a escola, né? Legal. E eu falo que a hotelaria, se hoje, tudo que eu tenho dentro da minha casa, e pelos dois lados, porque o marido também é hoteleiro, eu falo, tudo que a gente tem, a gente deve à hotelaria. Uhum. Mas eu passo por aquele momento em que eu falo, não é possível que eu só sei ser isso. Entendi. Mas aí quando você continuou como hostess, ou você... Não. Aí eu saí como hostess, fiquei aqueles 7 meses. Conta a tua carreira aí. Vou resumir minha carreira. Adoro. Saí como host, fiquei aqueles 7 meses, deu 3 meses, eles me chamaram. Temos uma vaga de recepcionista de eventos aqui no Royal Palm Plaza. Tá bom. Minha tia já tinha saído de lá, tinha ido implantar um outro apart-hotel em Campinas, eu continuei. E fiquei trabalhando naquela época, gente, que a gente trabalhava 21 dias sem folga, né? Era uma doideira, porque eram os eventos, então a gente folgava. Isso foi em 1991. Uhum. E a gente não tinha essa situação, toda essa preocupação. Não é assim, você vai trabalhar aqui, você vai dar o seu melhor para ser reconhecido. E eu sempre encarei que isso dava certo. Então eu fiquei como recepcionista de eventos. Depois fui ser secretária da gerência de marketing com a Sandra Newman lá. Legal. Querida Sandra. Ai, maravilhosa, maravilhosa. Foi uma fase muito boa. Foram 3 anos e meio dentro do Royal em diferentes posições. Essa minha tia tinha ido para outro hotel. Nessa fase eu compro um Fusca 71. E ela fala assim, você tá carioca, né? Fátima Tadinho. Você tá de carro agora? Você não quer vir para vendas? Que legal. Aí eu falei, mas será que dá certo? Ela falou, eu te ensino, vem para cá. Fui pro Park Tower. Tá. Fiquei 6 meses em vendas. Park Tower em frente à praça. Isso. Fiquei 6 meses ali. Ela me deu uma carteira menor, mas eu fui aprendendo a coisa toda de fazer visita em cliente e tudo mais, e já era um mundo que eu achava o máximo, né? Sim. Eu olhava aquelas meninas de vendas, eu carregando toda aquela papelada, fazia dentro o Royal em especial tinha um aquário, né? A mulherada de vendas ficava dentro de um aquário. E eram todas muito bonitas, os uniformes todos muito lindos, e eu carregando aquele bolo de xerox. Ficava preta de ficar na frente daquela máquina de xerox, fazendo as apostilas para o pessoal, e eu falava, uma hora eu vou ser chique, que nem aquelas meninas, né, de vendas. E aí depois fui para a rua, e onde eu aprendi a vender esses 6 meses ali no Park Tower. Um projeto novo em Campinas chamado Premium Hotel, ali na Júlio de Mesquita. Sim. Aí amigos já tinham se espalhado, né, nos novos hotéis. Fabi, tem uma vaga de vendas aqui no Premium. E o salário era melhor. E lá a gente, nessa fase,
a gente era comissionado, tinha um fixo e a parte de comissão. Que legal. Aí eu falei para ela, Fá, tudo bem para você eu ir para outro hotel? Ela falou, tudo, você vai ser minha concorrente, mas você não vai trabalhar nos mesmos clientes que eu. E foi bacana porque eu realmente me tornei concorrente da minha tia, mas era uma coisa muito tranquila, muito gostosa. Então eu fiquei nessa implantação do Royal, perdão, do Premium Hotel. Depois o pessoal do Park Tower, que era a MD Hotels do Milton Dornelles, eu não sei nem por onde eles andam hoje. Iam abrir um outro hotel em Campinas chamado Cambuí Hotel. Cambuí Hotel. Aí me chamaram, fui fazer a implantação do Cambuí Hotel. Lá fiquei 3 anos e meio. E aí eu engravido, tenho minha filha e o seu Milton me desliga. Um pouco naquela situação de, mãe, promotora de vendas com filho pequeno, não dá muito certo. Engraçado que no nosso evento, fazendo um parênteses, no nosso evento de felicidade de trabalho, algumas pautas foram trazidas ali sobre preconceito, sobre situações, e eu fui vendo, eu falei, gente, lá atrás eu passei por cada uma delas sem ter a mínima condição de que aquilo estava envolvido e que estava dentro de uma normalidade, né? Fui desligada. A minha gerente, na época, me avisou um pouquinho antes do processo todo final. E eu já comecei a procurar emprego. Fui contratada pela Accor com a minha filha com 7 meses. Olha só a diferença. 7 meses, bebezinha. Fui para o Novo Hotel Campinas. Novo Hotel Campinas. E lá também na área de vendas. Foi onde eu conheci uma série de profissionais maravilhosos. E ali a gente tinha a Academia Accor do lado. Sim. Né? Nesse momento, a Accor estava expandindo algumas marcas. Eles só tinham 2 IBs no Brasil, que era Maceió e Fortaleza. E abre o Ibis Expo. E como comercial, a gente fazia essa coisa de trabalhar multimarcas, né? Então, a gente tinha era muito interligada a coisa de você vender a rede. Vender cruzado, né? Exato, a venda cruzada, que até então não existia de uma forma tão pesada. E foram 3 anos e meio de Accor maravilhosos também, porque a gente pegava os projetos dos IBs. Sim. Então, em Indaiatuba, eu fui aprender a fazer pesquisa de mercado antes do IBs Indaiatuba abrir, pesquisa de mercado em Sorocaba, o Aparecido Carvalho, que era o nosso gerente comercial na época, ele colocava a gente muito nessa linha de frente. Então, foi muito gostoso. Indaiatuba é o que tinha um pedágio? Pois é. O de Indaiatuba foi maravilhoso. Hoje ele é um Bourbon, Rio by Bourbon, né? Né? O de Indaiatuba foi maravilhoso, porque o projeto, a pesquisa de mercado que eu fiz, tinha terrenos lindos. E não tinha pedágio. Você chegava na cidade se apresentando como uma profissional da rede, procurando locais para hotel. Então, o prefeito entrava dentro do carro e ia com você mostrar os terrenos, era a agência de viagem que te ajudava. Nas cidades pequenas, tudo era muito acolhedor. Sim. E aí, quando me informam que o Ibis Indaiatuba deu certo, eu falo, mas aonde vai ser, né? Ali no pedágio. Eu falei, gente, me perdoe, mas eu não faço a implantação de vendas desse hotel. Porque quando eu estava em vendas na Accor, a gente dava risada, que a gente falava assim, cara, que azar. A gente tinha feito o Ibis Paulínia, que foi um sucesso por causa da Petrobras, era maravilhoso. Já tinha aberto Sorocaba, Paulínia. E aí, Ibis Indaiatuba, Marisa Tintori, na época, falou, e eu falei, e Indaiatuba era o mercado meu, né? Era a minha região de vendas. Eu falei, eu não faço abertura desse hotel, eu vou passar vergonha com os meus clientes. Esse hotel, ele tinha um agravante também, que era o seguinte, lá era a propriedade do Fábio, né? Que atrás tinha aquela área toda, que foi desenvolvido para ser um hotel para treinamento de futebol. Exato. Né? Mas não tinha piscina. E não tinha cama de casal. Calor. Eles abriram o hotel com todas as 2 camas de solteiro. Que não podia juntar. Acho que tava um jeito, né? Eu lembro do Frank Provou entrando no hotel, ele falava, Fabiana, quando nós vamos chegar a 70% de ocupação? Quando o senhor me ajudar a empurrar o pedágio mais para lá ou mais para cá? Exatamente. Não tinha como. Né? E aí foi ficando muito complexo, mais desgastante, e a Atlântica tinha começado a tomar forma. E aí a gente já está de olho, né? Sim. E o mercado está de olho na gente. Sim. Né?
Eu entro na Atlântica quando a Atlântica tem 17 hotéis. Olha, Isso foi 2002, 2001, 2002, quando a gente tem Sleep Inn Galeria e Comfort Suites Campinas. Fui ser gerente de vendas dos dois. Fiquei 1 ano lá e recebo uma proposta. Me separo na ocasião. A minha filha já estava com 4 anos e recebo a proposta de vir para São Paulo pela Atlântica para implementar a célula de Key Account dentro da HD. legal. Então, era a primeira... HD Hotel Direto. Isso mesmo, Hotel Direto. Que era uma empresa junta que Isso. fazia todas as vendas, né? Que eram... Exatamente. E aí, você vai atender os gestores de viagens em São Paulo, ganha um bolo assim de cartão de visita. São essas pessoas que você precisa conectar. E olha que para vocês que estão começando em vendas, naquela época nós tínhamos um time de gestores de viagens que, olha, desafiadores. Aí E aí tava todo mundo lá, Annie Morris, o Gashido, né? tava, era o Wellington, Gashido, Blue Vol, a Anne, seu Christer, o Paul, e a Atlântica sempre teve uma coisa maravilhosa que era as portas abertas, né? A coisa da acessibilidade. Sim, sim. E foi muito bacana. Legal. Foi Podemos muito esquecer legal. do Rafael Guaspari. Rafael Gaspari, com certeza. E foi muito bacana, né? Fiquei dentro da Atlântica, foram mais de 14 anos. Que legal. Então, implantei HD, essa célula de Key Account da HD, depois ela se multiplicou. Eu lembro que nas primeiras visitas, e aí a gente fazia visita em conjunto com o gerente de vendas ou gerente de contas que já atendia as empresas. Então, eu recebi o cartão da Siemens, eu tinha que ir lá visitar o gestor da Siemens, o Edu Murad na época. E maravilha, tudo ótimo. Quando as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você vai visitar o Felipe da Rocha e a Viviane da Bayer? E eu, imagina, nem sabia por que as pessoas estavam falando disso, né? Mas pela complexidade que eram atender essas duas contas. Sim. E foram experiências, assim, maravilhosas, né? Com o Felipe, com a Viviane, com o Edu Murad e tantos outros gestores que me abriram as portas mesmo e permitiram que realmente eu tirasse a carteira de Key Account de uma situação tímida para se pagar. Eu lembro que o Wellington falou assim, Fá, você tem que chegar pelo menos a 1.800 pernoites para pagar o seu salário. Imagina, em 3 meses aquilo já estava voando, porque a gente já estava pagando tudo. Mas você negociou se passar de 1.800 você também? Pois é. E aí, nessa fase, eu estou tentando... Conheço o Gustavo, já estava separado, conheço o Gustavo Minatel, começamos a namorar, casamos, e aí eu estou tentando o segundo bebê. Tem uma perda, não dá muito certo, e estamos continuando ainda tentando ali o segundo bebê. Abre uma vaga de gerente regional de vendas em São Paulo pela HD, pela Atlântica, e o Wellington me chama para conversar, o Wellington Strucker me chama para conversar, e eu já estava super... E é engraçado como a gente fala de prestar atenção na sua vida, o quanto ela se divide em ciclos. Todos os meus ciclos de trabalho, eles tinham um marco de 3 anos e meio. Eu tava percebendo isso. É impressionante. Se eu pego a minha carteira, tudo com 3 anos e meio, começa a virar faixa. E não é de falar assim, eu fico esperando dar 3 anos e meio, o fator não é isso. E o Wellington fala, Fá, preciso falar com você. E eu já sabia que ele ia puxar minha orelha de umas coisas que eu já não estava conseguindo entregar mais. E eu de olho na vaga. Falei, antes de você falar comigo, deixa eu falar. Eu quero me candidatar para a vaga. Porque eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Mas me vendi, né? Para ele. Porque eu quero isso, eu quero aquele outro, eu quero aquele outro. Hoje eu estou cansada disso, eu acho que a fulana já pode ficar no meu lugar. Já tinha até o candidato para minha vaga, né? Ali, não sei o que e tal. Ele fez assim, Fabiana, se você tivesse deixado eu falar,
Eu queria te conversar exatamente porque o seu nome foi citado para a vaga e a gente quer te convidar para essa vaga de hoje. Eu passei 40 minutos me justificando do que eu não estava fazendo. Ele já estava pronto lá Já, com o né? contrato. E ele deixou, né? Exato, né? Exato. E ele foi falou, bom, seu nome né? já É, foi poupou a indicado. entrevista, Pois né? é, né? Seu nome já foi indicado e tal. E eu super empolgada. Ele falou, só que segure então um pouco o projeto do bebê. Eu falei, lógico, não vai ter como, né? Tudo muito novo. Perfeito. Tá bom, então. 15 dias depois do que eu descubro que eu tô grávida. Eita. Caramba. E ali trabalhava eu, Cíntia Cagiano, Quer dizer, você já Viviane. estava, né? Já, e não sabia. Não. Eu, Cíntia Cajano, Viviane Amadei, Juliana Nogueira, éramos a equipe ali da HD. E eu, aquele suspense, conversei primeiro com o Wellington, eu falei, mas eu quero falar com o Blue Vol, você deixa? Ele falou, deixa. Eu falei, porque ele me deu oportunidade e agora eu, né, nessa situação. Aí chego pro Blue Vol e falo, só que 15 minutos antes, a Cíntia Cajano tinha entrado na sala do Blue Vol para falar com ele e na sequência eu entro. Falei, Blue Vol, tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Aí ele falou assim, tá bom, começa pela boa. Falei, tô grávida. Porque quando eu tive a perda do bebê, eu estava dentro do escritório. Uhum. Foi uma situação bem chata Claro, e tal, claro. né? Tava todo mundo ali consternado com aquilo tudo. Aí ele fez assim, nossa, que legal, Fá, parabéns. Ele falou, qual que é a ruim? Eu falei, tô grávida. Ele falou, mas por que é ruim? Eu falei, pra mim não é, mas eu acho que pra você pode ser. E ele falou uma das coisas, assim, que eu falo que é aí que a gente entende o ser humano, né? Ele fez assim, Fá, gravidez é vida. Que legal, cara. Ele falou, não tem nada errado. Que bacana. Que bacana. E aquilo me deu, acho que, mais força ainda. E aí o universo vai vindo tudo tão encaixado. Meu filho nasce dia 26 de novembro, que é onde o quê? Já passaram tinha passado todas as RFPs da vida, todas as ações. Eu fiquei a parte da baixa em São Paulo, em casa. Então, quando eu volto de licença maternidade, é a volta que o mercado está reagindo. Uhum. Então, foi tudo muito bacana. Tive a oportunidade de ser presidente da Convenção da Atlântica, que é outra experiência maravilhosa. Conta mais depois, porque eu não sabia que existia um presidente. Existia. Eu acho que hoje ainda tem, mas naquela época, desde a primeira convenção, eles nomeavam alguém, e normalmente eram gerentes gerais, para ser um representante junto com o corporativo de como seria o tom daquela convenção no próximo ano. E sempre foram gerentes gerais. Eu tinha participado do comitê a convite desses gerentes gerais presidentes anteriores, então eu já tinha estado dentro do comitê das 2 últimas convenções, e quando eu sou nomeada para presidente. E aí eu lembro até hoje da Dinaura falando assim, a Fabi é a primeira pessoa de vendas que fura a bolha dos gerentes gerais para ser presidente da convenção. E é muito legal, né? Sim. Você olhar e o Paul, Dinaura, a Cristina Munti, dentro da Atlântica, todo mundo sempre te empoderava a gente muito do tipo, o que você quer levar de mensagem? O que você acha que da Atlântica você quer... Era uma coisa assim, você é a voz do povo, né? A sensação que te dá é, você é a voz do povo, conta mais pra gente. Foi uma experiência muito bacana. Eu lembro que no baile de gala último, que aí a gente vai escolher o próximo presidente e tudo mais, as minhas fotos do baile de gala, porque você tem a mesa com seus convidados e tudo mais, a minha cara inchada desse tamanho, porque eu não parava de chorar. Que legal. Daquela sensação de realização. Que legal. Né? Aquele negócio de falar assim, caramba, aonde é que a gente conseguiu chegar e o que a gente conseguiu fazer em conjunto. Passado essa convenção, eu começo aí já começa a coisa de vendas cansar e eu falo, quero ir para a operação. Exatamente. Trajetória normal. Quero ir para a operação. É o contrário, né? Não, mas ali você já estava com mais de 10 anos de vendas. Já. Estava com 17 anos de vendas. Aí chega uma hora que você quer... Você quer sentar na cadeira, quer ficar mais... Mas a operação não senta na cadeira. Algumas. Algumas sim.
E aí foi muito legal, Carlos Nunes, de Náurea, foi todo um processo, eu assumi como gerente geral do Comfort Suites Oscar Freire, que hoje é o Quality Oscar Freire. E aí é uma virada de chave na sua cabeça, porque a operação toda, você ganha outro filho para cuidar, porque você não dorme mais. 3h30 da manhã toca o seu telefone e é o auditor, dona Fabiana, desculpa incomodar, é que disparou o alarme de incêndio aqui, a senhora quer que eu evacue o prédio? Às 3h30 da manhã. Bacana, hein? Então, assim, são emoções e emoções, né? E foi ótimo, aprendi demais nesse prédio. Era um prédio que estava passando por um retrofit, então a gente trocou de tudo lá dentro, desde lâmpada, tirar a lâmpada tradicional, a loja para pôr a de LED, carpete e tudo mais. Foi muito bacana. Lá eu fiquei 3 anos e meio, não, mentira, fiquei 4. Mas por quê? Porque eu tinha me candidatado aí para a vaga da abertura do Redson Red. Legal. Em Campinas, porque aí eu poderia voltar para Campinas. Nessa fase, o Gustavo está se desligando da Atlântica como gerente de marketing e indo para o Transamérica. Então, a gente já estava num movimento dele afastado, a gente morando aqui, mas tinha coisa das viagens, e eu falei, vamos morar em Valinhos, que é o meio do caminho, Campinas, e você continua no corporativo, mas logo ele se desliga e vem para o Transamérica. O Redson Red foi uma virada de chave na cabeça. Porque ele foi o primeiro, hotel, né? Foi. No Brasil, sim. Eles já tinham 6, eu acho, que no mundo. No Brasil. Mas era uma proposta de uma hotelaria que, lógico, depois todas as redes passaram a ter essa coisa do hotel para o público lifestyle, o hotel para a geração Z. Todo mundo viu que esse era o caminho de ter um hotel que conversasse mais. Mas ele tinha muitos touch points que eram disruptivos. O primeiro não tem recepção. O recepcionista vai receber o hóspede com tablet. A gente viu isso no Puma e viu isso em várias outras marcas, mas foi uma tendência. Foi uma tendência. E eu acho que era natural. Né? Claro. Isso foi 2016 para 2017. E uma série de outras tecnologias que eles exigiam e que até então a gente não tinha amplamente disponível aqui no Brasil. E uma das coisas é que a gente tinha que fazer uma comunicação virtual com esse hóspede. Então, a gente tinha que ter uma interação com esse hóspede pelas redes sociais. E aí você vai entender por que eu vim parar onde eu estou hoje. Você vai ter que ter uma página no Facebook, você vai ter que ter um perfil no Instagram, você vai ter que falar com esse hóspede no Twitter, você vai mandar, tinha um video wall gigante onde o hóspede chegava, tirava foto e essa foto já ia direto pro Twitter e ele tinha que resgatar isso e tal. E a nossa equipe vai para Bruxelas para ver como funcionava um Redson Red na totalidade em Bruxelas. Fabiana Zic, a Cristina Monte. E aí, só para situar, gente, 2016, tá? Exato. Pertinho, né? Não é tão... O mundo de hoje que vocês têm tanta interação, 2016 era um outro mundo. Eu lembro que quando veio todo o escopo de como o Redson Red tinha que ser aqui no Brasil, eu lembro que o seu Crister olhou para mim e fez assim, Fabi, eu e Fabiana Zic, né? Ele fez assim, tudo que esse hotel tem é aquilo que nós da hotelaria sempre dissemos que nunca poderia deixar de ter. Eu não sei como é que vocês vão fazer isso. Ele falou assim, mas eu olho para a cara de vocês duas e eu sei que vocês vão. E aí era, lógico, toda uma equipe, porque a primeira coisa, eu acho que era o gerente geral acreditar que aquilo tudo era possível. Sim, né? Claro. E lá a gente nem tinha o cargo de gerente geral, né? Era de curador. Porque eles entendiam que aquilo tinha que ser um ambiente de arte. Então, fora toda a tecnologia diferente, a gente ainda tinha que ter mensalmente algum tipo de vernissagem, alguma coisa dentro do hotel. Então, é um hotel que vira a chave da cabeça de uma forma assustadora. E eu ultra mega empolgada, ele demora um pouco mais para abrir, eu fico 7 meses, quase 1 ano ali com o hotel
quase com o travesseiro na cama, já pronto, mas por questões internas ele não demora mais para abrir, acaba abrindo. Em 3 meses, Peter, a gente é o primeiro lugar no TripAdvisor. Que legal. À frente do The Royal Palm Plaza. E eu olhava aquilo e falava assim, gente, é lindo, mas a gente sabe que esse lugar não é nosso. Porque o Radisson Red, primeiro lugar no TripAdvisor, a gente sabia que tinha uma série de outras questões que estavam empurrando isso para frente. Não eram exatamente por questões de ultra qualidade, de falar assim, é um produto uau. Mas Era de ele era... novidade. Por ser novidade. Eu sempre falei, esse lugar não é nosso, né? Mas a gente chegou muito rápido nesse lugar e vai ser difícil se manter. Aí lá dentro abre com um restaurante pub, que era o Rod, que é um terceirizado, mas dos investidores do Grains, que era um pub local muito famoso em Campinas. Então ainda tinha toda a parte de música, de quinta, sexta e sábado, música, aquele hotel. Você entrava na recepção do hotel, primeiro não tinha balcão de recepção, um sofá vermelho enorme no meio, olhava de um lado tudo preto, parede de eventos, indo para eventos, do outro lado 6 chopeiras de chopp numa parede de gelo. Eita. O hóspede chegava, mas era... eu falei que eu queria fazer hoje uma sequência de filmagem, porque ele entrava com a mala, ele dava a volta no sofá vermelho procurando com quem que ele ia falar. E eu falava para os meus recepcionistas, você tem menos de 1 minuto para salvar aquela alma perdida naquela bacia das almas. Menos de 1 minuto. Pelo amor de Porque Deus. mais de 1 minuto, esse cara perdido ali, ele já não sabe para onde vai. Já vai por rock, já vai tomar chopp. exato, né? E aí foi muito legal. Eu fiquei nesse prédio 1 ano, mas foi muito desgastante. A gente abriu com uma equipe menor, eram muitas demandas, eram muitas questões internas até com o grupo de investidores, e eu acabo me desligando. Depois de 14 anos da Atlântica, eu me desligo. Nessa ocasião, a minha filha, que estava morando em Campinas junto com a gente, porque estávamos todos em Valim, passa na faculdade. O Gustavo em São Paulo durante a semana, e eu falei, vamos voltar todo mundo para São Paulo. Não tem mais por que ficar aqui no interior. Ela fala, eu vou ficar aqui, porque eu passei na faculdade aqui e eu não quero ir embora. O pai dela morando lá. Eu falei, tá bom, volto só eu e o caçula, que na ocasião tá com 9, 10 anos. E o Gustavo fala assim para mim, pelo amor de Deus, não vai me enfiar, não vai se enfiar em qualquer hotel, não vai se enfiar de novo no hotel, porque eu não tenho rede de apoio em São Paulo. Ele falou, como é que nós vamos ficar? Eu viajando e esse menino sozinho. E aí é que entra a questão. Não é possível que eu só sei ser hoteleira. Isso praticamente 1 ano antes da pandemia, tá? Eu falei, não é possível, eu vou tentar fazer outra coisa. Ok. Vamos lá. Bora. E aí começam os amigos assim, Fá, você entende de marketing, né? E a coisa das redes sociais assim na cabeça. Sim. Que era tudo que a gente tinha visto bastante lá, né? Me ajuda aqui na padaria artesanal a eu implantar isso? Tá bom, ajudo. A outra com o pet shop. Você me ajuda? Ajudo. E decidiu ajuda, de repente eu tinha 5 clientes, numa urgência de marketing, que era euzinha. Eu nem aceitava o nome de agência de marketing. Eu dizia que eu estava ali numa consultoria de marketing. O estúdio. Mas era uma coisa muito mais de entender o que ia acontecer com o meu momento. Me entra uma cliente... uma cliente não, vamos lá. Eu fui atrás de uma terapia alternativa, porque eu estava fazendo barra de axis em Campinas e estava tendo um resultado muito bacana. Sempre fui uma curiosa esotérica de tudo mais. E aí a minha vizinha falou assim, eu tenho uma amiga que faz Theta Healing, eu acho que é parecido com barra de axis, vai procurar ela. Aí conversei com ela, expliquei e tudo mais, ela fez, não, é diferente do barra de axis, mas são terapias aí similares e tal. E eu, sem trabalhar, como é que eu pago uma terapia? Eu falei para ela, deixa eu cuidar do seu Instagram. Exatamente. Você me dá as terapias. Uma negociação boa. Você me dá as terapias. E eu começo a fazer as formações de Theta Healing e atendê-la dentro da Státera, que era ali o consultório dela. Você consegue explicar em 30 segundos o que é Theta Healing? Consigo. Para os nossos ouvintes? Telespec. Theta Healing nada mais é do que uma sessão de hipnose
onde eu vou tentar vasculhar dentro do seu subconsciente em quais camadas de crenças tá aquele seu problema instalado. Então, ali a gente vai fazendo uma série de perguntas. Mas a hipnose, ela é talvez muito mais minha como terapeuta do que do paciente em si. Tá. Porque o que eu preciso é fazer essas perguntas, trazer isso. E o princípio do Theta Healing é o seguinte, ele entende que existe a partir do momento que a gente tem um tipo de pensamento, a gente emite uma onda. Tá? Sim. E quando eu falo para você, Peter, você pode ter a BMW que você quiser agora. Automaticamente, o que você vai fazer, Peter, é pensar, eu posso, mas a minha conta bancária, mas é isso, é aquilo. Então, você joga se vendo, tendo a BMW, mas automaticamente você monte coloca de barreiras. as barreiras. O Theta Healing diz o seguinte, se eu visualizo para você o que você quer, você não sabe como barrar o que eu visualizei. Então, eu mando a onda, você não. Então, você não barra. Eu estou sendo muito bom. simplista. Deu para tá? ter uma ideia aí das Mas é ondas mais ou e tudo menos mais. isso. E ele fala de 4 sistemas de crenças que você tem. E as suas limitações estão morando em uma dessas 4. Né? Que é a que você traz no seu DNA, é a de você como um indivíduo, como ser espírito, a que você criou dentro da sua casa até os 7 anos de idade e a da que você criou dentro da comunidade que você vive. Mais ou menos isso. E aí eu fui fazendo essas formações de Theta Healing e a Camila também formava um monte de aluno e eu atendia, começava a fazer a parte de Instagram, Facebook e tudo mais dessas alunas dela. Então a agência nasce como uma agência para terapeutas. E eu virei a bicho grilo. Fui fazer radiestesia, fiz formação de Theta Healing, radiestesia, Reiki 1, 2, 3 e todos os cursos mais malucos que você imaginar que a Camila trazia, eu ia Isso lá. já tinha começado a pandemia, não? Aí entra a pandemia. Tá. Aí entra a pandemia, mas eu já tinha feito 3 ou 4 formações, e aí na pandemia o que eu fazia? Uma parte da minha manhã praticamente eu era agência e à tarde eu era terapeuta, atendendo online, porque pirou todo mundo, né? Exatamente. Pirou todo mundo. Meu filho com 11 anos e todos os amigos deles, maluquinhos, eu fazia uma sessão de meditação com os meninos online toda semana. Então foram várias oportunidades, mas eu acho que naquele momento eu me curo de um monte de coisa. Que legal. Que bom. Acho que nessa fase toda, e que estava todo mundo dentro de casa, eu tinha uma paz porque eu falava assim, eu já estou dentro de casa faz 1 ano. Sim. Eu já estava nesse processo de um home office e de estar olhando mais para dentro, claro. né? No finalzinho da pandemia, entra o primeiro hotel como cliente da agência. Aí, ó. Que eu dizia que eu não queria mais. Né? Então, 2 anos a agência sozinha, voltada totalmente para terapeuta. E aí entra essa coisa do tipo, manda essa proposta para a gente, é mais para contar aqui a cotação, o orçamento. Entra o primeiro hotel, entra o segundo. Eu já tinha aí viajado na maionese com a história do nome de Ostara, né? Porque eu queria que fosse algo que representasse o renascimento. E Ostara é a deusa da primavera na origem celta. E eu queria essa coisa da criatividade, do florescer e tal. E era uma agência para terapeuta, o nome super se encaixava, tinha tudo a ver, né? Quando eu começo a entrar no hotel, eu vou mudar o nome dessa agência, não. Não, pode tem deixar. Porquê, né? Não tem porquê. E, Fabi, olhando essa sua trajetória, principalmente a parte final, como é que se encaixa a espiritualidade na sua vida? Como é que se encaixa essa questão de religiosidade, de espiritualidade para você? Boa. Uber, super pergunta, né? Porque assim, eu sempre fui muito curiosa, né? E para mim, eu lembro de ir na catequese e todo aquele aprendizado, e eu olhava e eu falava assim, mas não é possível que seja um Deus tão bravo e tão mau. Para mim era o resumo. Uhum. E eu lembro de perguntar isso e falar, mas não é possível, como é que eu vou olhar para um pai
né? E ele ser tão rígido, né? Não vê que eu estou fazendo sem querer. Não vê que eu estou fazendo. Isso sempre foi uma curiosidade muito grande. Então, essas questões, assim, o negócio do é assim, para mim, nunca coube. Nunca funcionou. Né? Não. Por que é assim, né? Você sempre foi atrás do porquê. Eu acho que parece que algumas coisas ferem a sua própria análise do cenário, de falar assim, pera, mas olhando de fora, tem certeza, né, que é esse o cenário que vai ser apresentado? Que é simplesmente porque não pode ou porque é pecado? Quem determinou que é pecado? Quem determinou que não é? Então, sempre muito, muito curiosa. E aí, quando eu estava no Royal Palm Plaza, tinha uma telefonista que ela falou um dia para mim, na hora do almoço, ela falou, hoje eu vou num centro tomar um passe. Eu falei, no centro tomar um passe, né? Como assim? E minha mãe tinha muitas histórias dentro de casa com a família do meu pai, que tinha algumas conversas sobre incorporação, sobre algumas manifestações, mediunidade, mas a minha mãe sempre com muito medo. Porque ela dizia assim, tem uma tia sua que ficou louca por causa disso. Normal. Né? Tem uma tia sua que ficou louca. E é um aí, desconhecimento, né? Muito. Hoje eu olho e eu falo, realmente era como tudo se apresentava para eles, né? E aí foi a primeira vez que eu pisei num centro de Umbanda. E fiquei encantada, maravilhada com tudo aquilo, porque é uma receptividade, é um amor, é um abraço, é um acolhimento, sem querer saber quem você é. Exatamente. Isso para mim era fantástico, né? Fiquei 7 meses também, eu acho que talvez um pouco mais frequentando, logo já começa, alguém quer ser cambona? A pessoa levanta a mão, vamos lá, entender isso daí mais de perto. Cambona é aquele que assiste o médium. Isso. Que ajuda. Ajuda, vai lá, pega o cigarro, pega não sei o que e tal. E aí foi o início do aprendizado. Vamos explicar um pouquinho essa questão do médium, às vezes, quer dizer, a incorporação quando acontece é um caboclo, é um pajé que está lá incorporado na pessoa, e aí esse pajé ele tem instrumentos para poder ajudar na limpeza daquela pessoa. Às vezes é um cigarro, sim, o tabaco, para os indígenas norte-americanos, por exemplo, é a erva mais poderosa que tem de limpeza, né? E para os brasileiros também. E aí vai, né? Aí tem o rum, tem a bebida, que também ajuda muito na questão de poder transmutar as coisas. É a flor, é a vela, é a alfazema. E é muito aprendizado de você ali, tá todo mundo igual, tá todo mundo vestido igual, né? É muito bacana. E eu acho que procurar esse autoconhecimento e você olhar para o sobrenatural de uma forma diferente traz muito autoconhecimento e te põe em contato com uma série de experiências onde você passa para entender você mesmo. Então, foram anos de estudo dentro da Umbanda. Depois eu fui para o Kardec. Fiquei um processo, que é a base, né? Exato, que aí é a doutrina, né? O Kardec. Depois voltei para a Umbanda. Depois passei uma fase no carismático. Voltei para frequentar a igreja católica. Então, sempre muito curiosa, porque eu acho que de todos os lugares você consegue encontrar essa paz, você consegue encontrar a bondade, você consegue fazer a transmutação da sua própria energia dentro desses espaços. Uma pergunta, até para vocês dois, né? Entrevistado ela. Ou não. Vocês frequentando uma religião de matriz africana, né? De origens ali, de saberes africanos, enfim. Como é que era para vocês falarem isso, ou de repente não falar, dentro do nosso setor? Que agora tá melhorando um pouquinho, não, enfim, e tal. Mas a gente sabe que pouco tempo atrás você falar que é um bandista, que é do candomblé, que é da macumba, enfim, que é da macumba, era um tabu absurdo. Né? Pode falar? Pode falar, primeiro você. Eu acho que durante muito tempo tudo que você tinha que fazer era esconder, né?
você se reconhecia em pequenas atitudes das pessoas e falava como se fosse aquela coisa meio escondida, né? Eu acho que hoje não mais, não naquela dimensão, mas ainda assim se vive preconceito. Porque, como você bem fala assim, durante muito tempo eu me perguntei por que é que eu, branca, Exato. estava atraída por uma religião de matriz africana. O que me dava o direito de estar ali? E das últimas casas por onde eu passei, inclusive, chegou uma hora que essa questão era tão falada, que eu comecei a ir atrás de todos os meus ancestrais. O Gustavo falava assim para mim, Fabiana, todo mundo veio da África. Exatamente. Não é possível, deve ter alguém. Ainda descobri que o meu bisavô era indígena, então achava que talvez estivesse ligado a isso e tal. Mas eu acho que existe muita confusão dentro da falta de interesse até de pesquisar a origem das palavras. Sim. Então, quando você fala agora, era da macumba. Sim. Tem gente que na mesma hora, vale-me Sim, Deus e tal. Macumba é um tronco que os nativos utilizavam para se comunicar batendo, que o outro escutava lá longe, e esse era como se fosse um telegrama. Macumba é isso. Então, tem muita... E eu acho que as suas atitudes dizem mais ainda do lugar que você frequenta. Exatamente. Então, principalmente dentro dos hotéis, eu acho que como gerente geral de hotel, onde você está à frente de equipes de pessoas mais simples. Diversas. E de... Plurais. Exato, exato. O que você era dizia muito mais, porque as pessoas sabiam ali, aos poucos, a Fabiana é espírita e tal, mas eu acho que a minha condução dizia mais sobre a minha religião do que exatamente só o rótulo, né? Claro. Então, era muito bacana. E você? Eu acredito que por tanto tempo que ficou reprimido e que ficou, né, hoje ainda acontece, né, de ter invasão em casas de Umbanda ou de Candomblé que são apedrejados, que não sei o que e tal. E a Umbanda e o Candomblé nunca fizeram isso. Eles nunca questionaram a religião dos outros. Então nunca apontaram que aquela religião não serve, que isso é do demônio, ou é do não sei o que. Então hoje, com a abertura, né, que graças a essa expansão do LGBTQI+, que é uma evolução no meu ver, de que precisa ter essa diversidade, porque nós não temos sexo, né? Eu, como sou, acredito nisso, você pode vir como homem ou pode vir como mulher. E a homossexualidade nada mais é do que você encarnar como um homem agora ou como uma mulher, mas trazer tendências ou lembranças muito fortes de gostar de ser daquela forma, mas num corpo diferente. Por que você vem como homem, então? Porque você precisa equilibrar. Você não pode ser só mulher, ter só o conhecimento de mulher. Você também tem que ter o conhecimento de homem para poder juntar os dois e acolher o homem. Esse que é o caso. Mas acontece que um ser humano chega e aquilo é muito forte. Ela não consegue sair daquilo. Não tem nada de errado. Ela posterga um pouquinho essa experiência que ela deveria ter e vai embora. O que precisa saber, o que precisa olhar é o caráter, o coração. Se a pessoa é do bem. Se ela é do bem, não tem nenhum problema. Né? E aí, hoje, graças a isso, a gente está dizendo, né? Eu sou umbandista, eu sou espírita, eu sou do candomblé e sou do bem. É isso que importa, porque charlatanismo existe em tudo. Outro dia apareceu um vídeo aí de um pastor evangélico dando dinheiro para alguém dizer que era cego. Aí no candomblé acontece muita coisa ruim também. Tem gente boa e ruim em todo lugar. Perfeito. Né? E mesmo dentro... Eu falo isso porque... cada vez mais eu tenho me aproximado, né, das religiões de matriz africana por saberes, por proteção, por uma série de coisas. E eu tenho tido a felicidade, e vou dizer até o privilégio de, por exemplo, às sextas-feiras eu estou respeitando o branco. Que legal. E coincidentemente, ou não, né,
boa parte dos meus painéis ou das minhas palestras que aconteceram recentemente em grandes eventos do turismo foram na sexta. Por que será? E eu estava ali. Mas, ao mesmo tempo, me vem essa retrospectiva, né, de quantas pessoas que trabalham no setor, elas podem, hoje ainda, poder, de repente, vestir um branco numa sexta-feira. Né? Principalmente aqueles que trabalham numa operação que, de repente, tem um uniforme. Né? Então, e você não quer explicar o porquê do branco? De vestir o branco? Eu falo muito leigamente, né, por estar mais aprendendo ainda do que podendo compartilhar. Mas o branco é porque é da proteção mesmo, na questão de você estar respeitando, se não me engano, é o dia de Oxalá, né, na sexta. Então, você vestir o branco tem essa proteção, traz essa reverência, traz toda essa questão que é muito importante dentro do contexto do saber, né? Legal. E é isso. E aí eu fico pensando nisso, né? De quantos que ainda, de repente, a gente precisa pensar nessa evolução para ser tão encarado quanto outras religiões, né? Quanto outros rituais, enfim, dentro do nosso setor, são respeitados. Porque se um islâmico, de repente, ele vai ter que vai ter alguns horários, vai ter algumas restrições, ele não vai ser visto de uma maneira diferente. O judeu tem uma questão toda alimentar ali que ele vai ter durante um período também, não vai ser visto de uma maneira diferente. E em algumas religiões ainda sinto que a gente precisa dar uma evolução, porque aí para a gente conseguir produzir essa diversidade, que ela é importante mesmo, para que todos se sintam pertencentes. Mas né? houve até uma mudança, né? A Igreja Católica mudou os seus cultos, né? Sim. Trouxe um pouco mais de música, um pouco mais de alegria, um pouco mais leve, né? Não aquela coisa pesada, né? De Cristo crucificado. Cristo não é o crucificado, Cristo é o amor em pessoa, é a expansão universal de tudo. Então, Tá melhorando. Eu acho que são todas essas camadas, né? Se a gente olha lá atrás, a gente começa com a coisa da cor. Exato. Depois a gente vem com as pequenas expressões, tatuagem. Depois, você sabe, a gente começou a 5 brilhos, imagina. Eu tive que contratar uma funcionária, ela tinha um piercing aqui, ela tinha que pôr aquele micropóreo, porque não podia aparecer o piercing. Tatuagem de jeito nenhum. Então, eu acho que todas as expressões, elas começam a ser integradas, né? A própria questão da homossexualidade. Agora a gente está olhando muito mais para a coisa da religiosidade. Não tem como voltar para trás. Exatamente. Não tem, é um caminho que não tem como voltar para trás. Sim, a evolução ela é constante, a evolução é sempre para frente, não tem regressão. Né? Concordo. Apesar de às vezes parecer por alguns atos que a gente vê aí, mas na verdade não é regressão, o que precisa acontecer, assim, caiu o petróleo no mar. Se o petróleo não boiar, como é que você vai limpar? Então, hoje, graças a Deus, as pessoas estão se mostrando quem elas são, para poder... e aí você percebe, e essa própria comparação que se faz naturalmente acaba levando para um caminho. Né? Totalmente de acordo. E, recentemente, a gente está chegando no fim. Já vai ter que ter parte 2. Vai ter que ter parte 2. É muito bom. Mas recentemente a gente fez uma parceria, né? A Ostara fez a parte toda de marketing. Fabi foi a nossa mestre de cerimônia lá no evento. Que vocês foram parceiros em divulgar pra gente. Imagina, um prazer. E como é que foi a experiência desse evento de felicidade e trabalho? Foi muito legal, muito legal. Primeiro de ouvir vocês. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque quando você fala de um tema que parece ser tão, parece ser tão raso, felicidade no trabalho, né? Que óbvio. Todo mundo tem que ser feliz no trabalho. Pois é, como? Parece ser tão raso. E, na verdade, não tem nada a ver. A gente vem de uma geração que a gente não escolhia o trabalho por felicidade, a gente escolhia pelo quanto aquilo de dinheiro ia trazer de felicidade. Exato. Mas não o dia a dia. Depois a gente vem para uma geração que olha e fala, eu não vou passar por isso. Não dou conta de passar por isso. E com razão. E com razão.
Mas eles também não estão muito bem orientados, porque Não eles estão. também não sabem. Eu vejo minha filha de 27 anos, meu filho de 17 anos, quando você fala, faz o que te faz feliz, e eles travam, Porque não porque é sabem, o demais. né? É demais você falar, peraí, né? E estar no evento, conduzir o evento com esse tema, movimentou a minha agência para um lugar totalmente diferente. Porque Legal. eu, vindo da hotelaria, tá bom, passei por diversos eventos e de todas as formas. Pegar o meu social media, pegar o meu videomaker, pegar o meu gestor de tráfego e falar, gente, nós vamos lá que nós vamos cuidar do evento com eles, porque nós vamos ser a operação junto. A gente já tinha feito todo o conteúdo, mas no dia a gente vai lá ajudar. Foi muito bacana. Que legal. Muito bacana de ver o quanto eles aproveitaram o conteúdo, porque cada um entendeu uma forma diferente, mas todos de uma forma muito positiva. Que legal. Cada um trouxe uma questão que impactou neles. E poder ver a força que a gente tem como equipe dentro de um cenário que a gente nunca tinha imaginado que a gente fosse atuar, que era em suporte para eventos. Legal. Então foi muito legal. Acho que vocês precisam dar continuidade nisso, porque trazer Nossa, essas o mercado pautas. está pedindo isso. sim. Você, hoteleiro que quer reter o seu colaborador, tem que fazer ele feliz. Como fazer ele feliz? Não é dar só salário, aumento de salário, etc., dar folga. Tem uma série de coisas que precisa entender. Está aí uma oportunidade. Muito Exatamente. legal. Temos- Foi muito legal. Fizemos o primeiro aí, mas como eu disse no evento, que seja o primeiro de muitos. E principalmente, Uber, porque o que vocês trouxeram ali, em diversos aspectos, a felicidade foi o que me curou de todos aqueles gatilhos em que eu estava vivenciando. Aí, ó. E o que se trouxe ali para aquele momento foram situações completamente diversas. Então, desde as meninas que enfrentaram um câncer até o pessoal que enfrentou o burnout, Preconceito. o preconceito, as exclusões, Uhum. em todos os momentos. Priorizar a felicidade Sim, era o gatilho da cura. exatamente. Claro. E trazer como fazer isso dentro das empresas. Porque a pior parte é como é que eu vou colocar isso dentro da minha empresa. Sim. Ah, que legal. Antes do recado final, que vai ser a pergunta final que o Peter vai fazer, que a gente sempre faz, deixa as redes sociais da Ostara, pra gente, né, porque os hoteleiros, Ostara maravilhosa, viu? Obrigada. A gente fala que o que a gente sabe falar hoje é de hotel de uma forma... Atendemos outros segmentos, mas a gente sabe falar de hotel de uma forma muito especial. É Ostara Marketing, Ostara MKT, Ostara com 2 As Com no 2 meio, As. tanto no Instagram Com O. quanto no né? LinkedIn. Exato. A gente coloca aí. Obrigada. A gente atende o setor do turismo no geral, então Exatamente. agência de viagens e outros segmentos. E agradeço muito toda essa acolhida. Eu acho que quando a Ostara ano que vem faz 7 anos, Número mágico. um número mágico. E eu acho que é quando a gente se enxerga, né? Legal. Enxerga a potência que a gente pode ser. E essa potência é a gente que acredita. Show. É a gente que acredita na possibilidade do que a gente pode fazer. Porque o outro olha pra gente e fala, mas será que você consegue? Uhum. Nossa, eu preciso disso, será que você consegue? E o olhar, eu falo muito isso por causa do meu empreendimento também, né? Quando eu enveredo para a diversidade e inclusão, com toda a experiência que eu tenho de vivência dentro do setor, acho que quando eu vou aplicar as minhas soluções, elas vêm já com um complemento muito grande, Uhum. de trazer do que é a vivência, do que é o olhar de quem está dentro do setor, de quem é do setor, que é diferente, né, de quem é de fora. Eu acho que no teu caso é a mesma coisa, você já tem um olhar de dentro para construir aquela solução de marketing, para construir aquela solução, Exato, enfim. exato. Muito bom. Pergunta final. A pergunta final é aquela: qual o sentido da vida para você? Simples, E né? qual o legado que você quer deixar? Apesar que ela respondeu indiretamente. Eu mas- acho que o sentido da vida é você ser feliz com tudo que você trouxe de bagagem para essa sua vida. Em que sentido? Quando você se enxerga como indivíduo, você olha e você fala, nossa, mas por que eu sou assim?
Por que eu sou nervosa? Por que eu sou falante? Por que eu sou insegura? Né? E isso tudo, você quando criança, você olha e fala, mas por que eu tenho medo dessa altura? Eu não quero ter medo dessa altura, e eu tenho medo de altura, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo disso. Ao longo da vida, quando você percebe que essa criança, até os 7 anos, ela está te conduzindo ao longo de toda a vida. Exato, é a base, Ouvi você falar, né? O inconsciente. Uhum. O inconsciente está à frente. O inconsciente está à frente porque você é conduzido pela sua criança de 7 anos. Então, o sentido da vida é ser carinhoso com essa criança, acolher essa criança e deixar o adulto poder trazer a expressão dela. Então, para mim, nesse momento, é ser feliz com toda esta minha própria bagagem. E poder servir de exemplo para as pessoas, dizendo, olha, gente, tudo que aconteceu, aconteceu, agora faça o seu melhor com tudo que você está trazendo aí nas suas costas, né? De bagagem de vida. Legal. Muito bom. E o legado que você quer deixar? O legado que eu quero deixar... gente, não nega para aquilo que você é apaixonado, não, né? É difícil você olhar para a hotelaria e falar assim, não quero mais ela. O legado é aquilo que você aprendeu. Faça ele multiplicar da melhor forma. Então, é poder fazer com que os meus filhos, com que a minha família olhe e fale, nossa, com tudo que ela trouxe, com tudo que ela fez, olha o que ela conseguiu multiplicar. Se eu puder multiplicar a felicidade, se eu puder multiplicar amor, eu acho que esse é o meu principal legado hoje. Maravilha. Que bom esse bate-papo, né? Muito eu bom. que agradeço. Muito bom. Vocês são leves demais. Muito bacana, que legal. Bacana. Gostou de estar no nosso love? Muito, muito. É um papo leve, é gostoso. Bacana. E a gente tem sempre só que tomar cuidado, porque a gente fala demais. Não, mas A não gente tem quer problema. se expressar demais. Mas olha, você vê, bem. 1 hora passou tão rápido, Muito, a gente muito. podia ficar aqui tranquilamente conversando mais 1 ou 2, né, Uber? Exatamente. Vai ter parte 2 porque é Continuem. importante. Pode fechar, Uber. Posso fechar? Então, gente, vocês que gostaram desse episódio, curtam, compartilhem. Se querem ter sugestões de convidados, envie para a gente no direct. Obrigado, R1, por apoiar o Hotel Love Talks desde o episódio 1, a melhor empresa de audiovisual de hotelaria no Brasil, quiçá na América Latina, não sei, né? E até o próximo episódio. Peter, Nos vemos. nos vemos.